Um esquilinho pré-histórico neurótico que corre atrás de uma avelã e não consegue comê-la. Todo mundo sabe de quem eu estou falando. É do Scratch, personagem da Era do Gelo. Todos conhecem a criatura, mas poucos conhecem o criador. Olá a todos, eu sou Carlos Saldanha, diretor do filme animado A Era do Gelo 2. Eu também fui co-diretor do primeiro filme A Era do Gelo e também do nosso segundo filme, Robôs. Eu vou contar um pouco da minha trajetória desde quando eu comecei até os dias de hoje. O Carlos Saldanha, carioca que foi atrás do seu sonho. Aos 22 anos, o Saldanha decidiu fazer cursos de computação nos Estados Unidos. Casou-se às pressas e, de presente de casamento, pediu dinheiro para a viagem. Com essa ajuda, ele fez mestrado em animação em computação gráfica na New School of Visual Arts, em Nova York. Chegando nos Estados Unidos, eu comecei a fazer os cursos da School of Visual Arts e aí eu senti que realmente era isso que eu queria fazer. Eu me senti realmente que esse era o meu ambiente de trabalho, onde eu conseguia conciliar o meu conhecimento de computação com a minha habilidade artística, e eu comecei a me expressar muito bem usando o computador. O computador virou uma ferramenta muito importante no meu processo criativo. E com esse trabalho, durante esses primeiros 4 meses que eu estava nos Estados Unidos, os meus professores viram o meu trabalho e falaram: olha, por que você não tenta o mestrado, que é uma coisa mais a fundo e tal? Durante o curso, ele virava as noites nos laboratórios da escola para aproveitar tudo. Foi nessa época que ele fez o seu primeiro curta-metragem, Time for Love. Time for Love foi um projeto que eu fiz que, na verdade, foi o meu projeto de tese final. E eu consegui fazer uma história, um pouco de uma história de amor, de história de 2 personagens que viviam dentro desse relógio. E toda vez que batia a hora, eles saíam e davam um beijinho e tal. E contava um pouquinho da história de relacionamento, de um casal novo, sem experiência e tudo. E esse projeto, na verdade, foi o que me lançou no mercado e foi o projeto assim que me botou, vamos dizer, o início da minha carreira. Foi esse curta também que abriu as portas para o Saldanha na produtora de comerciais Blue Sky, em 93. Era uma companhia que fazia o trabalho só para comercial de televisão e tudo. A gente procurava fazer bastante animaçãozinha com o personagem, trabalhar com alguns efeitos especiais e tudo. E a gente foi aprendendo aos pouquinhos, né? Mas a gente precisava de mais. E foi aí que a gente começou a pensar em fazer efeito especial para cinema. Em 96, o Saldanha participou de seu primeiro longa-metragem, Joe e as Baratas, como supervisor de animação dos diálogos e da dança das baratas. As nossas sequências animadas rodaram um festival pelo mundo inteiro e nos botaram mais ou menos no mapa como uma companhia que conseguia fazer um trabalho de qualidade e com a animação de personagem. Em 98, foi animador do curta-metragem Bunny, que levou o Oscar. Depois veio o primeiro longa-metragem em desenho animado e já de saída, um grande sucesso, A Era do Gelo, 2002. Em A Era do Gelo, o Saldanha coordenou o trabalho de animação dos personagens e participou de todas as etapas da criação. De lambuja, emplacou um personagem de sua autoria, o Scratch, um esquilinho que aparece na sequência inicial e final do filme.
E a ideia inicial era de ter o menor personagem sofrer a perseguição do maior desafio do filme, que eram os glaciares gigantes de gelo, né? Então a gente queria fazer uma cena de abertura que mostrasse esse contraste. E não queríamos ter diálogo, não queríamos nada, é um personagem só, do estilo mais clássico dos desenhos animados, né? De Chuck Jones, de Tom and Jerry e tudo. De criar um personagem que ia enfrentar os desafios, ia trazer a Era do Gelo para a tela, né? E em 3 anos, sem parar, a gente ficou trabalhando até que a gente lançou o filme. E foi aquele sucesso de bilheteria que ninguém esperava. Com o personagem, o esquilinho Scrat, tudo isso, né? Contratado como animador, Saldanha mostrou seu talento e virou diretor da Blue Sky. Em 2004, Saldanha foi indicado ao Oscar com o curta-metragem Gone Nut, com o seu famoso esquilinho. E em 2005 lança Os Robôs. O filme conta a história do Rodney Lataria, um robô que tem o dom de inventar máquinas, mas trabalha com seu pai, lavando pratos e deixa tudo para ir conhecer o seu ídolo, o grande soldador Rodney, em Robópolis. O seu mais recente sucesso, A Era do Gelo 2, pode ser conferido nas salas de cinema de todo o mundo. Dentro da produção de um filme, o maior desafio que nós passamos é justamente a história. Esse é o desafio maior. A gente fica pensando na parte técnica, né? Claro que a parte técnica tem as suas dificuldades, mas a gente sempre consegue achar alguma maneira de solucionar esse problema, né? Mas a parte de criação é muito complicado, porque é uma coisa que depende muito da equipe, né? É uma coisa que o processo criativo de um filme desse começa do início ao fim, ou seja, 2 ou 3 anos você trabalha constantemente escrevendo roteiro, as falas e tudo, né? E a gente procura trabalhar muito com uma equipe de história, de storyboard e tal, para continuar sempre tendo ideias novas. E esse é o desafio constante durante a produção toda de um filme. Com a evolução da computação gráfica, a gente pode ver que cada ano que passa a gente tem novas ferramentas, tecnologia e tudo isso, né? E desde o primeiro filme, acho que foi lançado em 2002, mas a gente começou a fazer o filme em 2000. E o segundo filme, já se passaram 6 anos aí desde o início do primeiro filme. Então a tecnologia já evoluiu muito. Então coisas que a gente não podia fazer no início, a gente conseguiu fazer nesse segundo filme. Por exemplo, a gente desenvolveu tecnologia nova para fazer o pelo. Foi uma coisa super complexa, sofisticada, que no primeiro a gente teve que estilizar e a gente não podia movimentar o pelo não movia, era mais complicado, né? E no segundo o pelo virou uma técnica que foi criada pelo nosso time de desenvolvimento, que começou como se fosse um segundo personagem, como se fosse um personagem a mais dentro do nosso personagem, que nos dava a possibilidade de interagir com o vento, com água, ficar molhado, ficar seco. Então foi uma coisa muito interessante, foi um dos nossos desafios maiores em termos tecnológicos, né? Mas foi o que deu um visual, apesar dos personagens parecerem ser os mesmos, deram um visual um pouco mais sofisticado do que o primeiro filme. Um outro desafio técnico foi água. Foi uma coisa que a gente teve muito pouco nos outros filmes e uma coisa que nós tivemos que desenvolver muito forte para esse filme, porque como a gente falava sobre degelo, esse filme a gente teve que usar muito desse efeito especial, que é uma coisa relativamente cara. Tudo que é mais assim orgânico, que não tem um formato muito definido, em computação é complicado, né? Então a água foi uma coisa que a gente teve uma equipe só destinada a fazer água, trabalhar com os efeitos especiais de água, tanto debaixo d'água ou com
com bolhas e fazer essa noção de você estar, essa noção que você está debaixo d'água e tudo. Foi uma coisa muito complexa, e fazer os rios, as cachoeiras, a destruição a quebra do dique, né, que a água começou a sair pelos glaciares, foram técnicas extremamente difíceis que nós usamos através de softwares que criamos aqui mesmo na Blue Sky. Eu busco sempre achar uma forma de trazer um pouco da minha brasilidade nos filmes que eu faço. Mas eu acho que é de forma mais indireta. Eu procuro, através do meu relacionamento com a equipe, com as pessoas, esse jeito mais amigo, mais aberto, mais caloroso de tratar com as pessoas, faz com que uma equipe esteja sempre motivada e feliz de estar trabalhando nesse projeto. Na parte mais direta da influência do Brasil, talvez em alguns personagens, né? A gente tem a Piranha, a gente tem personagens que tem o Tamanduá, são personagens conhecidos da fauna brasileira, né? Mas também outro lado que eu tentei passar um pouco de brasilidade foi na música. A gente usou muita percussão, usamos instrumentos como cavaquinho, berimbau, coisas assim que é bem brasileiro. A gente procurou usar durante a orquestragem da trilha sonora para dar um tom assim talvez um pouco mais internacional, um pouco mais brasileiro no filme, né? Carlos Saldanha foi atrás da sua velã e, ao contrário do personagem neurótico, o esquilinho Scratch, conseguiu agarrá-la e agora está saboreando o reconhecimento. E isso é só um pouco da vida animada do Carlos Saldanha, dos primeiros rabiscos à Era do Gelo 2.